deixaram um legado assim muito positivo para a história da igreja, do povo judeu também. Não é? E nós que celebramos, precisamos realmente assim nos firmar nisso aí, conscientemente. Purim, você sabe, não é? A festa, não é isso, aquela festa de Esther. Então, uma festa assim milagrosa. E Hanukkah, a gente sabe também que é uma festa que, na realidade, foi milagrosa também. Então, são coisas que Deus esteve naqueles dias e Ele vai estar também nos nossos dias, presente. Amém? Porque o nosso Deus, Ele não muda. Ele vai sempre ser o Senhor. Sempre, sempre. Então, nós vamos assim. Pode abrir um pouquinho o grave, o médio, o Jefinho. Em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Vamos deixar uma palavra de reflexão nesta noite para você. Que nos diz o seguinte: vós sois a luz do mundo, a luz, o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma luz, uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vamos orar assim ao Senhor neste momento. Pai, aqui estamos na sua presença e nesse momento nós queremos te glorificar, Senhor, por tudo, te engrandecer, te exaltar, te adorar, Senhor, no nome de Jesus. E assim declarar, Senhor, que o seu Espírito, meu Pai, se mova nesta noite com aqueles que estão aqui, Senhor. Que ambos possam ter, assim, a experiência diante do Senhor. Reina, Senhor, com poder. Flui, Senhor, no nome de Jesus. Ministra, Deus, o teu Espírito, meu Pai, nesta hora, agindo, Senhor, de forma especial, pois te engrandecemos, Pai, neste momento, te exaltamos e te adoramos. Declaramos assim a vitória dos céus sendo manifesta neste momento sobre cada vida. Faça o melhor acontecer, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Nós sabemos que a igreja, quando falamos de igreja, falamos sobre as pessoas. A igreja é a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo. Jesus confirmou isso aqui. Vós sois a luz do mundo. Então, quando nós dizemos que a igreja é a luz do mundo, nós começamos agora a carregar uma responsabilidade sobre nós, até mesmo para falar. Por que isto? Porque a igreja ela tem a unção dos santos. A igreja tem a presença de Deus. A igreja, ela conhece quem é o seu Senhor. E o Senhor que nós conhecemos, Ele é a luz. Ele é a luz, sendo Ele a luz, essa luz ela vai resplandecer em nós que a conhecemos. Mas uma das coisas, deixando aqui um pouco o texto, nos chama a atenção, é que naqueles dias passados, o inimigo tudo fez assim para que ele pudesse invadir a igreja, o templo, naqueles dias. Para quê? Para apagar a luz que existia. No segundo templo, a luz, eles queriam que fosse apagada, porque uma das formas que o inimigo acha de tirar
de apagar a lâmpada, a luz que brilha em nós, é tirando as práticas que nós temos em relação à igreja. Quais são as práticas que nós temos? Para os judeus daqueles dias era o que? O Shabat. Shabat é a festa do sábado. E é algo assim que é um mandamento. Então o inimigo chegou e tentou tirar aquilo ali. Ele tentou tirar a adoração no altar. Ele tentou assim profanar o templo. Uma série de coisas que nós hoje achamos que não deveria ter feito, foi o que eles fizeram naqueles dias. Profanação do templo. Tirando assim os direitos, matando o sacerdote, matando o povo. Implantando sistemas, pode baixar um pouquinho, Jefinho. Implantando sistemas que na realidade não era mistério se cumprir. E perante isto aí, era obrigatoriamente fazer aquilo ali. E uma das coisas que, preste atenção uma coisa aqui, a visão única era fazer o seguinte: apagar a lâmpada da igreja, apagar a luz que a igreja tinha como brilho. Onde é que nós encontramos esta lâmpada para que nós possamos nos fortalecer? Na palavra de Deus. A palavra de Deus foi tirada também naqueles dias. E começamos a observar agora que, retirando a palavra, o povo começou assim a ficar vazio, desesperados. Por que então isto? Porque o de mais precioso que eles tinham era o serviço a Deus. Servir a Deus é algo assim importante para nós, pessoal. Servir a Deus, estar em plena comunhão com Deus, é algo assim imprescindível à nossa vida. Está servindo ao Senhor. Agora você abafou aí um pouquinho. Abra mais um pouco. Está servindo ao Senhor. É algo assim que vai nos identificar, vai nos avivar, vai nos fazer assim ser realmente ativos diante do Senhor. E naqueles dias a intenção era de quê? Bom, vamos fazer o seguinte: a gente invade o templo, a gente retira o poder que eles têm, a gente retira a palavra deles, a gente retira a graça e o local de prestar sacrifícios, o altar, a gente profana. Ao invés de sacrificar um animal, um bode, um touro, eles sacrificaram aquilo que para os judeus é imundo, um porco no altar. Então, todas essas coisas, eles tentaram tirar, para que eles pudessem ser realmente assim, não é isso, vencedores, entre aspas. E retirasse o poder que existia sobre os judeus. Então, foi assim que eles tentaram fazer para ter proveito, para ter sucesso na tentativa que eles tinham assim de profanar o templo. Era dessa forma que eles queriam fazer. Então, quer ver? Olha aí, em Mateus capítulo 5, versículo 14. Dê uma olhadinha aí para você ver como é que está. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Pronto, só até aí. Vós sois a luz do mundo. Agora, amados, de que forma essa luz, ela é acesa dentro de nós como cristão? Quando é que a luz se acende? O cristão, que ele deixa de ler a Bíblia, que ele deixa de se firmar nos mandamentos, o cristão que não se firma na oração, o cristão que não busca andar na retaguarda do Senhor, em busca dele, não na contramão, na retaguarda dele, ele vai na frente e o cristão vai atrás. Então, o cristão que não entra por este caminho aí, então ele se torna um cristão vazio. O que acontece? É uma presa fácil para o adversário. E é assim que eles querem que aconteça. É assim que o reino das trevas quer que aconteça. Que você se esvazie de Deus e fique agora exposto, vulnerável à manifestação dele. Porque sendo assim,
Você perde o poder que você tem, você perde a fé, você perde a confiança que você tem em Deus, você perde tudo aquilo que você tem como probabilidade para se defender nos momentos difíceis. E é assim que ele trabalha. Foi assim que ele fez naqueles dias. Eu, por incrível que pareça, esse mês passado comprei um bocado de livros, e veio um livro aqui que eu nem tinha pedido esse livro, e eu olhando, eu acho que qual é? Aí fala sobre o significado das festas bíblicas. Olha para isso, eu não pedi. E ele veio. E eu olhando, tem na página 108, diz o seguinte: o ritual deve começar com o aparecer das estrelas, que indicam o começo de um novo dia. Uma vela suplementar deve ser colocada ao lado para acender as outras, pois as 8 velas devem queimar única e exclusivamente para Deus. Interessante, né? A letra é bem pequenininha que ele fica encandeando aqui. Quando nós começamos a olhar uma coisa aqui interessante, veja bem, aqui você vai ver o castiçal, ele tem 3, 3, 6 e um 7. Fala sobre a pessoa de Jesus. Aqui estão os 7 espíritos que estão lá em Isaías capítulo 11, versículo 2. Porém, quando falamos sobre a Hanukkah, que é aquela que se acende em Hanukkah, ela é desse modelo, pode ser qualquer modelo, isso aí não interessa. Aí você vai ver que ela tem 9 braços, enquanto aquela tem 7. Mas o que acontece com isso? Tem uma visão que eles tiveram naqueles dias. Quando uma vela dessa, ela está apagada, é uma simbologia, viu? É um ato profético. Quando ela está apagada, então ela tem o significado de quê? Ela apagada, o reino das trevas está em ação. Quando nós acendemos esta lâmpada, esta vela, nós estamos dando ênfase ao brilho da luz. Eu disse, ao brilho da luz. Então são 9, são 8, 9. Esta central, ela fala sobre Jesus. Não sei se você percebeu que eu peguei essa vela, arranquei e saí acendendo as demais, porque ela simboliza Cristo Jesus, da mesma forma que aquela central maior ali simboliza a pessoa de Jesus. Então, o que acontece? A lâmpada que estava apagada naqueles dias, então, hoje, a gente pode simbolizar, elas devem estar acesas. Então, esse é o nome dessa vela aqui em hebraico, chama-se Shamash. Então, o que acontece? Pegamos ela e acendemos as demais, porque quando estamos acendendo as velas que estavam apagadas, nós estamos dando ênfase à luz. Esta vela, ela simboliza Jesus, como também esta vela simboliza Jesus, essa do meio, a lâmpada, amém? O que é que eu faço? Eu arranco e acendo as velas que estavam apagadas. Como foi que eu falei agora há pouco? As velas apagadas, elas trazem uma simbologia de trevas, as portas das trevas abertas e adentrando em nosso meio. Mas quando nós acendemos, estamos dizendo, as portas das trevas foram fechadas e a luz está sendo acesa para nós. Então nós temos a luz de Cristo. Em João 8:12, Romanos capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Não entenderam? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Amém? Se a gente olhar na criação, nós vamos ver também que Jesus, ele falou o seguinte: Deus, quando diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, então sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz.
e houve luz. Amém? Disse Deus, haja luz e houve luz. E essa luz, nós vamos entender o seguinte, que ela é Jesus, a primeira luz que foi declarada na criação de Gênesis. Por que isto? Porque em João capítulo 1, no versículo 1 até o 5, diz o seguinte: no princípio era o verbo. Que princípio? Aquele princípio, o início, era o verbo. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No 2 diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? E no 5 diz que a luz do princípio estava com os homens. Por isso que Deus disse, haja luz, e houve luz. Daí por diante ele começa a liberar luzeiros para governar as estações do ano, não é isto? E assim por diante. Mas a luz verdadeira não poderia ser deixada de ser mencionada, senão ficaria um texto mecânico, como qualquer um outro. O Senhor estava ali. Voltando ao nosso termo, aí eu comecei lendo, agora de noite ainda, esse livro. E ele diz o seguinte, olha, uma vela suplementar deve ser colocada ao lado para acender as outras, pois as outras velas devem queimar única e exclusivamente para Deus. Amém? Isso está falando sobre a festa de Hanukkah. Esse livro ele fala sobre, não é isso, o significado das festas bíblicas. Não é? E eu não pedi, que eu já tenho. Aí chegou esse com uma versão diferente. E então, o que acontece? A tradição diz que quando Judas entrou, não, volta um pouquinho, desculpa. Estas luzes contam os milagres de Hanukkah. O que foi que aconteceu em Hanukkah? Quem sabe qual foi o milagre? Ninguém sabe? Tanto tempo celebrando Hanukkah e vocês não sabem. Qual foi o milagre que aconteceu em Hanukkah, pessoal? Hein? Vejam bem. Naqueles dias que o templo foi invadido e derrubaram tudo, destruíram tudo, e o castiçal ele não poderia deixar de ser aceso. O castiçal é esse de lá. Ele não poderia deixar de ser aceso, porque ele representa a pessoa de Cristo Jesus. Tem pessoas que entram na igreja e olham e dizem, que negócio é esse, palhaçada é essa, que é isso aqui? É paganismo, é? Não entende, né? Porque quando a gente não entende, a gente fala essas coisas. Mas se você abrir, deixa eu abrir aqui só para você entender. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 11, bem rapidinho. Não vou pregar sobre isso não. Isaías 11. Diz o seguinte, 1 e 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Quem é esse rebento? Está falando sobre quem? Hein? Sobre Jesus. E das suas raízes um renovo frutificará. Agora veja só, o 2 fala sobre todas essas lâmpadas que você está vendo aí. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, é uma lâmpada. O espírito de sabedoria é outra lâmpada. E de inteligência, outra lâmpada. E o espírito de conselho, outra lâmpada. E de fortaleza, outra lâmpada. E o espírito de conhecimento, outra lâmpada. E de temor do Senhor. Aqui está a estrutura do castiçal. E às vezes a igreja não conhece, né? Aí fica procurando, onde é que está esse negócio aqui na Bíblia? Que eu não sei. Não sabe porque não lê também muitas vezes, né? Mas é isso aqui. Pronto, só queria fazer isso aqui, essa leitura. Mas eu queria dizer uma coisa a você, bem interessante. Que a partir do instante que nós começamos a adentrar por esse caminho, nós estamos revivendo
Pastor, é uma coisa que já foi passada. Aí agora eu pego você pelo pé. A palavra do Senhor nos fala no Salmo 103, o seguinte: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Não gostaram? Existe aquele crente pidão, que ele fica pedindo todo dia e dando coisa, chutando para trás, varrendo com a vassoura. Ele pede, recebe e não agradece. E não é dessa forma. Tudo aquilo que a gente pedir a Deus, recebeu, agradeça, testemunhe, diga: Jesus fez, aconteceu. Você está entendendo? Mas às vezes a gente não faz isso. A gente pega, faz um pacote, bota no bolso, pronto, já recebi, está aqui. É assim? Não. Por este motivo é que nós subestimamos a festa de Hanukkah. Por este motivo é que a gente, quando fala em Hanukkah, parece que a gente fala sobre um ET. As pessoas fazem até careta. É? Porque não sabem. Veja bem, pessoal. Quando falamos sobre Hanukkah, nós estamos falando sobre uma data especial para a vida da igreja. Estamos falando sobre as atitudes que Deus assim revelou, manifestou e deixou como legado para a nossa vida. Amém? Porque naqueles dias, você veja, deixa eu voltar aqui mais uma vez. Naqueles dias, uma vela, ou que fosse naqueles dias, uma botija, aqui tem 9 braços, cada braço desse, ia consumir, vamos dizer, uma botija de azeite para manter uma lamparina acesa um dia. Vamos dizer, essa daqui. Ela recebia uma botija de azeite de oliva. Não podia ser outro. Para queimar só um dia. Acabou. No próximo dia tinha que ter mais para colocar aqui e queimar. Assim eram todas elas. Na invasão do templo, destruíram o óleo, destruíram o castiçal, destruíram tudo que era objeto de adoração e consagração ao Senhor. Mas, você está vendo aqui quantas velas? Quantas tem aqui? Hein? Eu espero que ninguém diga que tem 8 ou 10, né? 9 velas, 9 braços. Então, seria um braço para cada dia. Está entendendo? Um braço para cada dia. Só que, no período da invasão, naqueles dias, os sacerdotes começaram a ficar preocupados. E agora? Como é que nós vamos manter, não é isso, as lamparinas acesas? Como é que nós vamos deixar, não é isso, a glória de Deus sair do nosso meio de qualquer forma? Não, vamos fazer alguma coisa. E começaram procurando nos escombros para ver se achavam alguma coisa. Acharam uma latinha de azeite, que inclusive tinha um nome do sacerdote, um timbre do sacerdote. E aquela latinha de azeite, que só dava para queimar um dia, presta atenção aqui agora. Um dia, quantos dias eu falei? Está dando para ouvir ou está embolando? Solta só um agudo um pouquinho, Jefinho. Que dava para só um dia, queimava só um dia. Aquela lata de azeite deu para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amém? Vocês falaram tão frio, parece até que foi vocês que fizeram um milagre. Ao invés de ser só para um dia, serviu para os 9 dias. E não faltou o azeite. E não se apagou o fogo. A lamparina, a luz não se apagou. Amém? Então ela se manteve acesa durante todo o tempo. Então esse foi um milagre que aconteceu naqueles dias que não tem explicação. Aí, se fosse no dia de hoje, não, mas aí é porque fizeram alguma coisa, não tem nada disso. Principalmente se a mídia batesse em cima, ia procurar alguma coisa para poder camuflar.
Não tem cabimento uma coisa que é para 9 dias queimar, ou que é só para um dia, queimar durante 9 dias. Não tem fundamento isso aí. Não tem explicação. Então o que é que a gente diz com isso aí? Queremos dizer uma coisa assim interessante. Você, eu, nós somos essas botijas de azeite. Nós somos esses vasos de azeite que devemos reter este azeite para ficar queimando constante na presença do Senhor. Para não deixar as nossas lâmpadas se apagar. O que nós vamos fazer então, pastor? Nós vamos estar buscando a Deus. Separa o tempo de oração. Separa o tempo da palavra. Separa o tempo para você estar buscando a Deus ali. Cuidado com o ativismo para não roubar o que você tem. Então dedique-se ao Senhor. Eu não vou falar sobre tudo, tem muito assunto aqui. Eu não vou estar misturando só teoria. Então é isso aí que nós precisamos fazer. E eu digo algo assim, mais importante para você agora. Eu creio que sábado eu vou concluir isso aqui. E eu digo algo assim interessante para a sua vida. Assim como foram naqueles dias ali no templo, em que quem chegasse ali olhava para todos os lados, mas só podia contemplar as ruínas, o que não presta, as coisas que não davam certo, as coisas que não eram realmente assim agradáveis aos homens, só destruição, lágrimas, angústia. Sacerdote apanhava, sacerdote morria. Eles invadiam o templo, matavam os sacerdotes, bagunçaram no templo, depois derrubaram, destruíram. Era isso que existia ali naqueles dias, ruína no meio daquele povo. Hoje nós podemos olhar e nós podemos dizer o seguinte, que nós somos essas lâmpadas que o Senhor levantou para que elas possam queimar dia e noite. Amém? Por que então? Porque nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Jesus falou isso aqui. Jesus confirmou isso aqui. Nós somos a luz do mundo. Então, se somos a luz do mundo, algo interessante nós podemos assim, lançar mão nesse instante e trazer para nosso contexto uma coisa assim que é muito interessante para nós. O que então? É tudo aquilo que na realidade muitas vezes as pessoas estão passando. Existem pessoas que passam por situações adversas, situações difíceis, situações críticas, situações que ninguém quer passar. Essa pessoa está passando assim como naqueles dias lá no templo acontecia. E essas pessoas estão passando. Mas eu digo uma coisa interessante a você. Deus presente, Deus estando presente na sua vida, todas essas coisas, elas vão desaparecer. Porque a luz que brilha em nós, ela é mais forte, ela é poderosa. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E a luz dissipa as trevas. A luz extermina os males. Aonde a luz chegar, o milagre vai acontecer. Então nós precisamos crer dessa forma. Alguém está passando, vivendo dessa forma, atravessando situações difíceis. Saiba de uma coisa, a luz de Cristo na vida de uma pessoa resolve esta situação. Por quê então? Porque Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais além do que pensamos ou pedimos, segundo o poder que em nós opera. Então é necessário que neste momento, para encerrar, você tome posse de tudo isso aí. E você viva justamente tudo isso que você ouviu nesta noite. Olha, pastor, eu estou vivendo essa situação. Tome posse, acenda esta lâmpada, põe azeite na lâmpada. Como? Lendo a palavra, tomando posse da leitura, orando ao Senhor, fugindo de tudo aquilo que não presta e andando para a presença de Deus. Então, você verá justamente o que Deus vai fazer na sua vida. Tome posse. Tome posse.
Jesus já disse, vós, ele disse aos discípulos, não foi aos fariseus, vós sois a luz do mundo. Amém? Vós sois a luz do mundo. Se eu sou a luz, o azeite está comigo. Se você é a luz, o azeite está em você. Se o azeite está em você, a lâmpada vai aquecer, vai acender dia e noite. E não vai desaparecer. E se por algum motivo o teor do fogo, a capacidade do fogo diminuiu, alguma coisa aconteceu, vai lá, limpa e ateia o fogo outra vez, que a lâmpada vai brilhar. Amém? E se a lâmpada vai brilhar, a vitória vai chegar. Tenha certeza disso aí. Queremos assim nesse instante orar ao Senhor, buscando a presença dEle, não é isto? E dizendo a você que tome posse, os levitas podem subir, tome posse. Você está em Hanukkah. Em Hanukkah é uma festa que você pode assim tomar posse dela e viver justamente assim aquilo que Deus tem para a sua vida. É uma lâmpada apagada sendo acesa. É uma lâmpada que estava simbolizando as trevas. É justamente aquele que está sem essa lâmpada, sem queimar, sem a luz, sem o azeite. A simbologia são trevas. Mas quando elas vão sendo acesas, elas começam a se encaixar dentro da profecia do Senhor Jesus, que diz, vós sois a luz do mundo. Amém? Amém? Coloque-se de pé nesse instante. E vamos assim orar ao Senhor neste momento. Aleluia. Curva a sua cabeça. Feche seus olhos agora. Vá à presença de Deus agora. Alguma coisa está com você que não é boa, que não presta. Chegue diante de Deus agora e diga, Senhor, eu quero atear fogo na minha candeia. Atear fogo quer dizer, toca fogo na minha lâmpada. Eu quero isso, Senhor. Comece agora a buscar tudo isso aí, em nome de Jesus. Comece a declarar essa vitória aí chegando para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Busque isso aí agora. Aleluia. Vamos assim nesse instante. Ore ao Senhor, busque esta presença em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, para declarar, Senhor, que o seu Espírito, meu Deus, se mova, Senhor, no nome de Jesus. Que a paz de Cristo, Senhor, seja manifesta. Que a paz de Cristo, Senhor, seja ministrada agora em cada coração. Entra, Deus, com a tua providência agora, fluindo, Senhor, no nome de Jesus, manifestando, meu Deus, a tua graça, manifestando, meu Deus, a tua grandeza, tua paz e a tua misericórdia, Pai. Deus eterno, te louvamos, Deus, nesta hora, te engrandecemos, meu Deus, te adoramos, meu Pai, na beleza da tua santidade. Declaramos, meu Deus, o melhor do Senhor acontecendo. Flui, Senhor. Reina, Deus, reina, reina, Senhor, reina, Senhor. Aleluia, que a luz de Cristo comece a brilhar. Comece a pedir a Ele para acender a sua lâmpada agora. Peça para Ele acender a lamparina nesse instante. Uma lamparina duradoura, que se mantenha todo o tempo na sua vida. Em nome de Jesus, ore ao Senhor. Peça isso aí agora, em nome de Jesus. Diga, Deus, acende a minha lamparina. Deus, ministra sobre a minha vida o poder do fogo, fogo do Espírito, a unção dos céus sobre mim, Senhor. Declare isso aí agora, acontecendo em nome de Jesus. Vamos, ore, aleluia. Vamos louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Nós te